Nós agora vamos entrar nas duas ferramentas que elas trabalham em conjunto, que é o brainstorming e o diagrama de causa e efeito, ok? A gente vai linkar com os vídeos do curso completo de brainstorming e diagrama de causa e efeito. Os slides não se alteram, ok? Mas o conteúdo é de um curso completo. Dá em torno de 40 minutos. Você estudando e praticando essas duas ferramentas, brainstorming e diagrama de causa e efeito, ok, gente? Isso é um bônus que nós estamos lhe dando. Você está fazendo um curso de Yellow Belt, essas ferramentas passariam rapidamente, mas nós estamos dando de brinde esse conteúdo mais extenso, que esse conteúdo mais extenso é dado no Greenbelt, ok, gente? Todo mundo entendeu? Então você vai linkar com os vídeos agora do brainstorming do diagrama de causa e efeito, o curso completo, ok? Você tem menos slides aqui no Yellow Belt do que no curso completo, mas é um benefício para você que a gente está dando, tá certo? Olá, sejam todos bem-vindos ao curso sobre a ferramenta Diagrama de Causa e Efeito, conhecida também como Ishikawa, ou 6M. Eu sou o professor José Luiz, sou instrutor desse curso, sou mestre em Finanças Corporativas, também tenho algumas graduações e 5 especializações. Trabalhei por mais de 30 anos em multinacionais como Philips, Alcoa, Fibrasa, Krupp, SIG, Skincariol, atuando em manutenção, produção e qualidade. Também sou professor de várias disciplinas de graduação e pós-graduação em várias faculdades. Utilizei essa ferramenta durante muitos anos, durante minha vida profissional. Então, acredito que posso contribuir com o seu crescimento profissional. Falando um pouco sobre o conteúdo que nós vamos abordar neste curso, nós vamos ter um momento de introdução para lhe contextualizar sobre o criador dessa ferramenta. Temos também um capítulo sobre brainstorming, exercício prático sobre brainstorming. Depois a parte teórica sobre o diagrama de causa e efeito e o exercício prático. Esse curso não é só teórico. Você vai ter a oportunidade de, após a conclusão dele, poder utilizar de forma tranquila e profissional esse diagrama, essa ferramenta, que ela se constitui numa poderosa ferramenta dentro das ferramentas mais conhecidas da chamada ferramentas da qualidade. O curso, focado no diagrama de causa e efeito, tem como objetivo capacitar os participantes no uso e na aplicação dessa importante ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre o problema a ser solucionado, que é chamado de efeito, e os fatores, que são conhecidos como causas, de um processo qualquer que pode provocar um determinado problema. Já adiantando que esse processo que nós nos referimos é em qualquer área, em qualquer segmento, não é apenas processos fabris, mas pode ser utilizado em prestação de serviço, em comércio, na área de finanças, na área industrial, em qualquer departamento, dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento, inclusive organizações não governamentais. O diagrama de causa e efeito, além de sumarizar as possíveis causas do problema, também atua como um guia para a identificação da causa fundamental e para a determinação das ações que deverão ser adotadas. Muito importante destacar que as causas relacionadas nessa ferramenta devem ser reduzidas por meio da eliminação das causas menos prováveis. Essa redução pode ser feita com base nos resultados obtidos a partir do emprego de técnicas estatísticas. Vale salientar que a fase anterior ao diagrama de causa e efeito é o brainstorming, que também será ensinado neste curso rápido. Antes de falar propriamente sobre o diagrama de causa e efeito, a ferramenta utilizada é o brainstorming. Já adiantando que muita gente acha que o brainstorming foi criado por Kaoru Ishikawa, né? E na verdade não foi. Essa ferramenta é muito antiga. É a ferramenta mais antiga de criatividade, para vocês terem ideia, que é chamada associação de ideias. Ela foi estudada por Platão e Aristóteles ainda no século IV a.C.
é até de admirar, né? Que muita gente publica até em alguns livros que o Brainstorm foi criado por Kaoru Ishikawa. Então, eu faço questão de desmistificar isso nesse curso. Essa ferramenta, criada há mais de 2.300 anos, continua atual. E por incrível que pareça, muitos ainda não sabem utilizá-la. Utilizá-la identifica as formas de pensamento que estamos repetindo, abrindo-nos um arsenal de opções criativamente, aumentando a quantidade de ideias. A utilidade desta e de outras ferramentas de criatividade é, em si, uma facilitação para sair do bloqueio, dentro do qual podemos estar inseridos sem nos dar conta. Vamos conhecer um pouco mais, né? A técnica propõe que o grupo se reúna e utilize a diversidade de pensamentos e experiências para gerar soluções inovadoras, sugerindo qualquer pensamento ou ideia que vier à mente a respeito do tema tratado. Com isso, espera-se reunir o maior número possível de ideias, visões, propostas e possibilidades que levem a um denominador comum e eficaz para solucionar problemas e entraves que impedem um projeto de seguir adiante. Há 3 principais partes do brainstorming: encontrar os fatos, geração da ideia e encontrar a solução. As 4 principais regras do brainstorming são: críticas são rejeitadas. Esta é provavelmente a regra mais importante. A falha do grupo ao cumprir esta regra é a razão mais crítica para que a sessão de brainstorming não resulte. Adiantando para vocês, em várias ocasiões em que eu apliquei a ferramenta brainstorming, eu observo que muitas vezes, quando o participante da reunião do grupo começa a falar, já naturalmente as pessoas começam a criticar e discordar da ideia. Isso gera um bloqueio. Inevitavelmente aquele participante vai se calar. E muitas vezes a opinião dele, a ideia dele seria a ideia mais acertada a respeito do problema que está sendo abordado. Então, regra número 1, não criticar. Número 2, criatividade é bem-vinda. Esta regra é utilizada para encorajar os participantes a sugerir qualquer ideia que lhe venha à mente, sem preconceitos e sem medo que isso o vá avaliar imediatamente. Ou seja, é a típica ferramenta que quanto mais ideias tiverem, melhor. Quantidade é necessária, é a regra 3. Quanto mais ideias forem geradas, mais hipóteses serão possíveis de encontrar uma boa ideia. Quantidade, neste caso, gera qualidade. Qualquer reunião de brainstorming com um grupo, se não tiver pelo menos 15 ideias, pode considerar que não é uma quantidade satisfatória. Pode até configurar que o grupo não está motivado para fazer a reunião e dificilmente o diagrama de causa e efeito será bem executado. Combinação e aperfeiçoamento são necessários. O que significa isso? O objetivo desta regra é encorajar a geração de ideias adicionais para a construção e reconstrução sobre as ideias dos outros. Ou seja, quando alguém dá uma ideia, outro participante pode, em cima daquela ideia, aperfeiçoar ou combinar com outras ideias já dadas, já apresentadas na reunião. É muito positivo essa 4ª etapa. Combinar ideias ou aperfeiçoá-las. Vamos agora passar para a parte 3 do nosso curso, que é o exercício prático do brainstorming. Nós vamos usar como exemplo algo que é comum, que todos podem participar. Eu recomendo fortemente que você pegue uma folha de papel neste momento, e uma caneta, e vamos fazer um exercício prático. Este curso, sem essa parte prática, ele perderia a sua essência. Como exemplo, nós vamos abordar um problema que é excesso de consumo de combustível. Vamos lá. Eu incentivo você agora a participar deste curso, onde você estiver assistindo, fazendo isso comigo. Você vai acompanhar comigo esta realização desse exercício. Vamos lá, gente? Mãos à obra. Como eu falei, vamos fazer o exercício prático agora, de brainstorming.
excesso de consumo de combustível. Vamos enumerar aquilo que a gente acha como sendo possível causa de excesso de consumo de combustível. Pensa comigo. Nesse momento, na reunião de brainstorming, você vai incentivar as pessoas a participarem ativamente. Então, com esse exemplo aqui, a gente vai praticar. Pneu descalibrado. Você acha que provoca excesso de consumo de combustível? Com certeza, né? Dirigir em alta velocidade. Com certeza, né, gente? Uso do ar condicionado do carro. Todos sabem que isso também aumenta o consumo de combustível. Motor desregulado. Eu não espero que todo mundo do grupo seja mecânico, mas qualquer pessoa, mesmo leiga, sabe que um motor desregulado vai aumentar o excesso de consumo de combustível. Observe que a gente está fazendo esse exercício. Você pode usar ele como exemplo em qualquer área, em qualquer segmento. Bico injetor entupido. Tem um dispositivo no motor dos carros agora, sistema de injeção eletrônica, que se ele tiver obstruído, com certeza vai aumentar o excesso de consumo. Pense comigo, lá em cima a gente botou o uso do ar-condicionado. Eu falei de um tópico do brainstorming que é associação de ideias. Se está com calor muito grande na sua cidade onde você está usando o carro, evidentemente você vai usar o ar-condicionado. Então, o calor excessivo também vai ter influência no excesso de consumo de combustível. Já está havendo aqui uma associação de ideias. Motorista vamos pensar assim, despreparado. Isso é diferente de dirigir em alta velocidade. Eu estou imaginando que esse motorista despreparado é uma pessoa que não sabe passar as marchas no tempo correto, que acelera e freia demais o carro. Quando isso aqui for passado para o diagrama de causa e efeito, você vai observar que isso seria uma característica da mão de obra. A gente vai colocar no diagrama de causa e efeito. Isso aqui entraria na mão de obra ou no tópico pessoas, né? Vamos pensar assim, ruas esburacadas. Pode aumentar o excesso de consumo de combustível, gente? Com certeza, né? Esburacadas. Porque o carro vai ter que ficar freando e vai ter que andar em marcha lenta, né? Dirigir com o carro na marcha errada. Entenda, né? Você está com o carro fora de marcha, marcha errada, então ele vai ter um consumo maior de combustível. Problema no sistema de freios. Observe que a gente está aqui dando ideias de forma bastante espontânea, livre, pelas regras que a gente estudou do brainstorming. Não pode ter crítica, não pode ter discordância do que está sendo proposto. Por quê? Porque mais na frente essas ideias elas vão ser analisadas mais a fundo. E se você já inibe a pessoa nesse momento do brainstorming, ela vai ficar calada e possivelmente aquela causa maior do excesso de consumo de combustível vai ser desprezada, né? Outra causa comum, combustível adulterado. Combustível
adulterado. Você sabe que infelizmente alguns postos de combustível coloca mais álcool na fórmula da gasolina do que o recomendado, ou no caso de vender álcool, coloca mais água. E isso vai fazer com que o carro consuma mais do que o normal. Vamos pensar aqui em outras causas possíveis. Sistema de amortecedores danificados também vai fazer com que o carro consuma mais. O carro vai trepidar, ele vai bater a suspensão, e vai fazer com que o carro consuma mais combustível. Outra coisa, dirigir com as portas, com os vidros das portas abertos. Concorda comigo, pessoal? Dirigir com os vidros das portas abertos vai gerar um atrito e com certeza vai fazer com que você consuma mais. Outra causa, vazamento no sistema de alimentação. Eu já vi situações em que tem um pequeno vazamento, um gotejamento na mangueira de combustível, até corre risco de incêndio, né? Um carro andar nessas condições, mas que com certeza vai fazer com que o carro consuma mais. Outra causa, excesso de engarrafamentos. Uma cidade com muito trânsito, com muitos engarrafamentos, vai fazer com que o carro para mais vezes. Isso com certeza vai aumentar o consumo de combustível. Imagine você passar 1 hora parado num engarrafamento, você está com o ar-condicionado ligado, o motor está ligado, está consumindo sem andar. Então quando você faz a média de consumo de combustível, você vai ver que consumiu muito sem transitar, não é? Excesso de engarrafamentos. Outra coisa, dirigir em dias de chuva, por incrível que pareça. Você vai ter que ficar com os vidros fechados por causa do calor, vai ter que ligar o ar-condicionado. Sem falar das ruas alagadas, você vai ter que diminuir a marcha. Pode até danificar o motor, uma coisa chamada trava mecânica, porque o motor está quente, você entra no alagamento, numa poça d'água, e você pode até danificar o motor do seu carro, além de aumentar o consumo, porque o carro vai ter que transitar em marcha lenta. Veja, gente, a gente poderia passar bastante tempo fazendo essa análise de excesso de consumo de combustível, mas aqui com 16 tópicos, você já tem aí uma quantidade razoável de ideias que podem sugerir o excesso de consumo de combustível para um veículo. Lá no diagrama de causa e efeito pode surgir mais ideias, que elas também podem ser acrescentadas diretamente no diagrama de causa e efeito. Vou parar por aqui o exercício. Agradeço a participação de vocês, mas saliento que é de extrema importância você não ter preguiça de fazer a reunião de brainstorm com sua equipe, bem pontuada, levando em consideração as ideias que estão sendo dadas, para que seu trabalho seja bem feito. Um bom diagrama de causa e efeito vai depender de uma boa reunião de brainstorm. Muito obrigado a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos entrar agora no assunto objeto desse curso, que é o diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa, ou espinha de peixe, ou 6M. Só para descontrair um pouco, eu nunca vi uma ferramenta para ter tanto nome. Ela tem 4 nomes, essa ferramenta. É uma ferramenta gráfica utilizada para o gerenciamento e controle da qualidade, auxiliando na identificação de problemas,
sendo considerado uma importante ferramenta da qualidade, criado pelo engenheiro Kaoru Ishikawa, que inicialmente identificou 4 causas que poderiam trazer um efeito negativo em uma linha de produção ou em uma sequência lógica de procedimentos. Mais uma vez, eu saliento que essa ferramenta não é utilizada apenas para resolver problemas de fábricas. Pode ser utilizada em qualquer segmento. Essas 4 causas ficaram conhecidas como os 4 M's, que são divididas da seguinte forma: máquinas, métodos, mão de obra e materiais. Nos dias mais recentes foram incluídos mais 2 M's, chamado métricas ou medição e meio ambiente, por ser entendido que esses 2 tópicos, medição e meio ambiente, também têm uma influência forte em algum determinado problema. A gente vai entender cada um deles. Esse diagrama é utilizado na fase de análise dos problemas levantados, identifica a relação entre uma característica da qualidade e os fatores que a determinam. Constitui-se um diagrama de registro de possíveis causas de um problema a partir da análise e da classificação das prováveis origens destas causas, razão pelo qual é conhecido como diagrama de causas e efeitos. Que tal o diagrama original, criado por Kaoru Ishikawa, faz parte de uma das 7 ferramentas da qualidade também criado por esse engenheiro. Para vocês entenderem, né? No começo era muito focado na mão de obra, naquela pessoa que está executando a tarefa, nos métodos de realização das tarefas, ou processos de realização, nos materiais utilizados na realização daquela tarefa e nas máquinas ou equipamentos. Em qualquer segmento isso também pode ser utilizado. Pense comigo. Vamos usar aqui um exemplo de um banco. Mão de obra. Pode ser o caixa, pode ser o gerente, pode ser alguém da área administrativa. Nos métodos, nos procedimentos daquela tarefa. Imagine o caixa, todo o procedimento dele no dia a dia. Os materiais. Quais seriam os materiais de um caixa, de um banco? O que ele utiliza? Recebimento de cheque, recebimento de boleto bancário para pagar, de notas promissórias, do dinheiro, do troco, do recebimento de pagamento, tudo isso são os materiais. E as máquinas? Pode ser o computador do caixa, a máquina registradora, a máquina calculadora. Você vê que em qualquer segmento pode ser utilizado, não apenas fábrica, né? Eu estou enfatizando isso para desmistificar essa questão de que o diagrama de causa e efeito só pode ser utilizado em fábricas. Quais são as etapas do diagrama, da realização do diagrama? Primeira coisa é desenhar a espinha de peixe em branco. Como a gente vai ver no próximo slide, um diagrama de causa e efeito para a gente preencher. Defina com clareza o efeito, ou seja, qual é o problema que está sendo analisado. Defina quais são as categorias que se adequam melhor ao efeito. Faça um brainstorm para levantar diversas causas do problema, como nós fizemos anteriormente, o brainstorm do excesso de consumo de combustível. Para cada causa primária, questione por que esta causa acontece. Chegue pelo menos até a causa terciária. A gente vai entender no próximo slide o que são causas primárias, secundárias e terciárias. Revise o seu trabalho e chegue a uma versão final do diagrama. Nesse slide você está vendo aqui, ó, quais são as causas primárias. Quais são as causas primárias, gente? São os 6 M's. Máquinas, métodos, mão de obras, matérias-primas ou materiais, meio ambiente e método. Essas são as causas primárias. As causas secundárias são aquelas primeiras que você identifica como sendo a causa que está gerando o problema.
E a terciária? Vamos pensar assim, a causa da causa. Por exemplo, uma causa primária de um determinado problema, você chega à conclusão que é a mão de obra. Por que está tendo essa causa primária, mão de obra? Porque não tem treinamento. E por que não tem treinamento? Pode ser que a empresa não tenha uma política de treinamento, pode ser que a empresa não tenha verba para treinamento. Seria o que a verba? A causa terciária. Nós vemos aqui um exemplo de um diagrama de causa e efeito, já com os 6 M's. O problema é o produto com defeito. E aí você tem aqui as causas primárias: método, máquina, material, mão de obra, medida ou medição e meio ambiente. Em método, qual é a causa do método? Falta procedimento documentado. Ou não tem supervisor de produção. No caso da máquina, equipamento muito antigo ou muitas paradas para manutenção de equipamento. Qual seria a causa terciária para muitas paradas para manutenção de equipamento? Eu posso citar como exemplo, falta de um programa de manutenção preventiva. Em material, matéria-prima de baixa qualidade. Por quê? Veja que a matéria-prima de baixa qualidade seria uma causa secundária. Qual seria a causa terciária de matéria-prima de baixa qualidade? Poucos recursos para obtenção de uma matéria-prima de boa qualidade ou falta de matéria-prima de boa qualidade à disposição para compra. Outra causa imaterial, causa secundária, fornecedor atrasa a entrega de insumos. Por quê? Fornecedor não qualificado. Porque um fornecedor atrasar demais a entrega de insumos, você poderia trocar o fornecedor. Em mão de obra, operários sem treinamento, operários desmotivados. Seria a causa secundária. Qual seria a causa terciária? Para operador desmotivado. Uma das causas, baixos salários. Outra causa, ambiente de trabalho. Ambiente que eu me refiro não é um ambiente físico, é um ambiente de desmotivação, certo? Operários sem treinamento. Qual seria a causa terciária para operários sem treinamento? Falta de uma política para treinamento. Um exemplo, né? Em medida, não há sistema de controle de produção. Ou seja, não é nem medida. Você não tem método estatístico para a medição da produção. O equipamento mal calibrado seria a causa secundária. Qual seria a causa terciária para equipamento mal calibrado? Seria falta de laboratório de calibração, por exemplo. Ou falta de uma política de calibração dos instrumentos. Em meio ambiente, veja que a causa secundária, falta espaço na linha de produção. Qual seria a causa terciária para esse problema? Seria erro de layout, problema de layout, ou a empresa foi crescendo e foi sendo colocado máquinas mais próximas umas das outras, sem o planejamento. Outra causa secundária para o meio ambiente, faz muito calor na linha de produção. Qual seria a causa terciária para excesso de calor? Falta de ventilação, erro na a fabricação da empresa, na construção da empresa, ou falta de janelas para a circulação de ar. Seriam causas terciárias, ok? A gente agora vai fazer o exercício prático do diagrama de causa e efeito. Convido você mais uma vez a fazer esse exercício, é muito importante a realização desse exercício, sem o qual o conhecimento não vai ser muito concretizado, né? Vai ficar incompleto o seu conhecimento. Vamos lá para a realização do exercício, o exercício prático. Vamos realizar agora o exercício do diagrama de causa e efeito. Esse é o diagrama. Veja, máquinas ou equipamentos, métodos e processos, pessoas e mão de obra, materiais ou matéria-prima,
meio ambiente e medição. Meio ambiente que a gente se refere é o ambiente onde está acontecendo o problema. E medição é a forma de você executar a medição, como você está medindo o seu processo ou aquela situação, ok? Eu vou preencher diretamente na planilha do Excel. Lembrando que nós tivemos também aqui, ó, o brainstorm sobre excesso de consumo de combustível. Veja, no brainstorm de excesso de consumo de combustível, você tem aqui pneu descalibrado. Onde você acha que entraria pneu descalibrado? Entraria em materiais. O pneu, o material, está descalibrado. Então vou inserir aqui uma caixa de texto. Vou colocar aqui, pneu descalibrado. Um pouquinho do uso do Excel, né? Vou aumentar um pouco aqui a fonte. Botar em negrito. Só para dar uma caprichadazinha. E vou inserir uma seta num diagrama de causa e efeito. Você sabe que você pode formatar a forma, né? Linha sólida. A largura do traço. Vou botar uma cor preta aqui para destacar mais. Pronto, pneu descalibrado. Se eu quiser perguntar assim, e por que esse pneu está descalibrado? Observe que materiais ou matéria-prima é a causa primária. A causa secundária, pneu descalibrado. E eu poderia ter também uma causa secundária, terciária no caso, que seria a razão porque o pneu está descalibrado. Por exemplo, pneu de baixa qualidade. Pneu de baixa qualidade. Ou pneu com vazamento. Poderia ser também, né? Só para ilustrar, viu, galera? Para você entender como é que a gente faz o diagrama de causa e efeito. Onde é que entraria essa seta? Entraria na diagonal. Entraria aqui, ó. Uma causa terciária. Vou botar essa seta de vermelho para ela se destacar em relação a outra. Estão vendo? Pneu de baixa qualidade, pneu com vazamento. Vamos lá continuar. Vou pegar agora. Dirigir em alta velocidade. Isso aqui é o quê? É a atitude de uma pessoa, né? Dirigir em alta velocidade. Então isso aí é pessoas, mão de obra. Vou inserir aqui uma caixa de texto.
Já tinha dado Ctrl C lá, agora deu Ctrl V para vir para aqui para a caixa de texto. Aproveitando e fazer uma revisãozinha do Excel, né? Coloca a seta. É lógico que você pode fazer isso numa folha de papel e depois passar para a planilha do Excel, para não ser tão demorado, né? Formatar a forma, largura. Cor preta. Dirigir em alta velocidade. Por que provavelmente uma pessoa dirigiria em alta velocidade? Pode ser por imprudência. Observe que pessoa mão de obra causa primária, dirigir em alta velocidade causa secundária, e a causa terciária seria imprudência. Imprudência. Motorista imprudente. Vamos botar assim. Motorista imprudente. Aumentar um pouco o texto. Essa causa aqui é qual? Terciária. Cor vermelha. Vou aumentar aqui a largura da seta para destacar um pouco mais. Uso do ar-condicionado seria o quê? Vai ser o método. Uso do ar-condicionado, o método. Gente, pode parecer um pouco demorado, mas é importante que você veja como é feito o diagrama, certo? Lembrando que isso aqui está sendo feito por uma equipe. Então pode ter outras ideias, pode ter discordância, a discussão saudável. Em máquinas, motor desregulado. A máquina está desregulada. Inserir aqui a caixa de texto. Estou colocando um exemplo de cada área para você entender, certo? Motor desregulado. Outra coisa que poderia ser colocada em máquinas e equipamentos: bico injetor obstruído. Bico injetor obstruído.
fazendo com você mesmo, para você ver como é que faz. Uma boa, certo? Pense comigo, meio ambiente. Lá do brainstorming, calor excessivo, meio ambiente. Calor excessivo. Típico de meio ambiente, não é isso? Calor excessivo, meio ambiente. Veja, em medição, a gente não está vendo nada, mas pense comigo. Se a bomba que abastece o combustível tiver dizendo que colocou tantos litros, 30 litros, e ela colocou 25. Desculpe. Você pode achar que entraram 30 litros, e na verdade foram 25. Então, bomba de abastecimento descalibrada. Entraria onde? Exatamente no tópico medição. Só para você ter um exemplo de cada um, certo? Porque você pode ter várias situações na empresa que o erro está sendo provocado pela medição errada. Bomba de abastecimento descalibrada. Veja como ficou o nosso diagrama de causa e efeito. É lógico que você teria que colocar em cada parte do diagrama de causa e efeito essas causas. Motorista despreparado seria o quê? Mão de obra. Rua esburacada seria meio ambiente. Dirigir com o carro na marcha errada seria método. Problema no sistema de freio, máquinas e equipamentos. Combustível adulterado, materiais. Sistema de amortecedores danificados, materiais ou máquinas. Dirigir com os vidros das portas abertos seria o quê? O método de direção. Vazamento no sistema de alimentação seria o quê? Máquinas e equipamentos. Excesso de engarrafamentos seria meio ambiente. Dirigir em dias de chuva. Método que você pode definir para aquele motorista não dirigir em dia de chuva. Ou meio ambiente, se por acaso você está na rua fazendo sol e de repente começa a chover. Então você não teria culpa, né? Você não teria gestão sobre a chuva. Então seria meio ambiente. Entenderam, pessoal? Esse é o nosso exercício.